Nos anos 80, o filósofo e futurista Buckminster Fuller, em sua obra O Caminho Crítico, ele cunhou um termo chamado curva de duplicação do conhecimento. Segundo ele, a humanidade levou 1.500 anos para poder duplicar o próprio conhecimento. Mas já ali no ano 1900, esse intervalo reduziu-se para cada 100 anos. E imaginem, no pós-guerra, reduziu ainda mais, para cada 25 anos. Não seria difícil imaginar e concordar com alguns prognósticos que apontam que no ritmo que as coisas vão, com a intensidade tecnológica, nós teremos essa curva de conhecimento dobrada no intervalo de pequenas horas nas próximas décadas. No período dos anos 90, sobretudo com o advento da internet e particularmente nos anos 2000 com o surgimento das redes sociais, nós tivemos um grande boom, uma grande explosão de informações, de interação global. Nós vimos uma possibilidade humana revolucionária que é o processo da interatividade global através das redes. Tivemos, então, uma série de novas possibilidades de transformações e estamos usufruindo de muitas delas. Contudo, essas redes sociais, elas se tornaram proprietárias e, por serem proprietárias, passaram a atender, de alguma forma, o interesse dos seus controladores. Para lhes dar uma ideia, hoje a humanidade tem cerca de 5,3 bilhões de usuários únicos de um aparelho celular, que vale mais ou menos o quê? A 2/3 da humanidade. Quanta conectividade envolve isso? Uma das preocupações já de pronto é que 1,4 bilhões de novos aparelhos são inseridos todo ano na economia. Mas aqueles que foram descartados, nem 20% são reciclados. Mas não fosse essa preocupação maior, que é o lixo eletrônico, que é muito séria, uma outra grande preocupação que nós temos que ter em mente é o lixo digital, a toxicidade digital. O ser humano hoje leva 5 horas, imaginem, e 58 minutos preso a uma tela, todos os dias. Mas se nós pegarmos estatísticas de países como Filipinas, África do Sul, Colômbia e Brasil, essa média assustadoramente salta para 10 horas de conexão todos os dias. A grande pergunta que se faz é o que estamos, nesse período que estamos conectados, aprendendo, estudando, transmitindo? Qual é a qualidade dessas interações? Que resultados elas estão gerando do ponto de vista do benefício coletivo? São preocupações importantes. As telecomunicações influenciaram, inclusive, outros campos da pesquisa, da ciência. Não por acaso que o desenvolvimento escalou numa ordem muito grande, muito intensa, de pouco tempo para cá. Vou pegar apenas alguns exemplos do ano de 2020 até aqui. Nós visitamos a face oculta da Lua. Nós orbitamos Marte com nossas sondas e estamos com os nossos rovers lá no solo marciano, pesquisando, procurando água. Nós fomos além, nós colocamos para poder enxergar e abrir uma nova era de transcendência planetária fora das fronteiras do planeta Terra, o James Webb, substituindo o Hubble. E esse James Webb, com 100 vezes mais potência, capacidade e nitidez, está a revelar coisas extraordinárias. E vem muita coisa no espaço sideral para nós desfrutarmos. Tivemos também uma grande revolução que eu diria que marca uma mudança significativa na história do Homo sapiens. Nós vimos um prêmio Nobel ser concedido a 2 mulheres, e vivas mulheres, da pesquisa, da ciência, da tecnologia, por seu humanismo e contribuição. E essas 2 mulheres, elas ganharam esse Nobel por conta da edição do DNA. Isto passa a ser um marco nas transformações que virão do ponto de vista biológico. A edição do DNA consiste em pessoas que, por acaso, nunca puderam andar ou nunca puderam enxergar, a terem o recorte daquele ponto falho da tira do DNA e colado no seu lugar a informação correta, a informação precisa e completa. E com essa mudança, com essa edição, com essa colagem, que também é chamado esse processo de tesoura genética,
essas pessoas poderem ter esperança de usufruírem dessas faculdades. São muitas outras possibilidades que a edição do DNA vai permitir, e nós nem imaginamos o quanto. Mas eu vejo com tanto avanço, que potencial criativo extraordinário nós, seres humanos, temos. Que em tão pouco tempo estamos conseguindo fazer coisas tão surpreendentes, exponencialmente escalando disrupções a todo instante. E eu não posso deixar de apontar algum paradoxo nisso tudo. Porque, afinal de contas, o relatório da agência da ONU responsável por segurança alimentar, que é a FAO, nos indicou que em 2022, 735 milhões de irmãozinhos terrenos nossos padeceram de fome. Isso é inaceitável. Não tem lógica, porque não é um problema tecnológico, de criatividade, não é um problema de recursos, é um problema de sensibilidade. A Oxfam Internacional contribui com essa reflexão social importante quando ela traz no seu relatório recentemente lançado que apenas 1% da população mundial no ano passado controlou mais de 2/3 de tudo aquilo que foi produzido por 8 bilhões de habitantes. Há algo errado no modelo, e esse modelo está falido. O reflexo desse modelo é o extraordinário nível de concentração de renda e de injustiça social que exclui e que gera todo um desequilíbrio refletido e por eles estimulados na competição entre nós, no acirramento de uma separatividade, numa fragmentação humana que nós não podemos mais admitir. Perceba que os algoritmos alcançaram um nível tão profundo de intuição que eles conseguem em 250 toques te conhecer melhor do que você mesmo. E a indução de ideologias, a indução de consumo de produto, de serviço, tudo isso, de alguma maneira, gerando 750 bilhões de dólares de lucros para os Big Techs, nos fazem entender que não há inocência no processo de modelagem e controle da humanidade. Nós precisamos, de alguma forma, perceber o social. E esse assunto, ele é muito caro para mim pessoalmente, porque eu sou originário de um casal retirante do Nordeste brasileiro, que há cerca de 60 anos atrás foi tentar a vida lá no Rio de Janeiro. E não foram poucas as dificuldades. Semi-analfabetos, nordestinos, pessoas com muito pouco preparo para a vida, já com alguns filhos. E logo, papai em particular, um homem de pele preta, vira o peso do preconceito. Não foi incomum o dia que o papai teve um ovo cozido como sua única refeição. E tudo isso me levou, de alguma maneira, a refletir. Quando ele conseguiu ascender, quando ele conseguiu mudar de patamar social e garantir para mim e para os meus irmãos o maior tesouro que poderia ter, que foi a educação, nós honramos isso. Tanto é que aos 15 anos eu saio de casa, consigo me desenvolver profissionalmente, foi muito duro, mas de alguma forma me formar no comércio exterior, na tecnologia, e pude visitar mais de 40 países liderando negociações. E posso dizer para todos vocês, eu me encantei e me apaixonei profundamente pelo ser humano, porque nessa caminhada, para além do meu impulso de jovem materialista, de desenvolvimento, empreendedorismo e etc., eu também tive a chance, a honra de estudar filosofia oriental, de aprender a meditar, de aprender a olhar para o ser humano como um todo e não como uma parte, de perceber o senso holístico integrado do todo. E isso me colocou nessa percepção de ver muita compaixão, muita generosidade, muitos ritos incríveis e maravilhosos e muita cooperação, me deu uma visão maior do que aquilo que querem que a gente acredite que somos, separados e competitivos. De alguma forma, eu pude catalogar, juntamente com alguns coletivos, me dedicando na condição de futurista, na condição de humanista digital, eu pude me dedicar a entender de que maneira, pragmaticamente, a gente poderia verificar o uso de tecnologia disruptiva para a regeneração do planeta, para um reequilíbrio social. E eu trago aqui alguns exemplos para vocês. Uma delas, que é o tecido nanotecnológico. Imagina se eu pudesse dar a boa notícia de que chegou um momento em que nós não vamos precisar mais lavar roupa e nem passar roupa. Não seria uma boa nova? Sim ou não? E imagine que isso é possível, porque lá no mundo nano, a matéria se comporta de uma forma bem diferente.
E o tecido nanotecnológico, ele não amassa, ele não assimila sudorantes, ele não suja. Eu estou falando de bilhões de litros de água economizados, ou mesmo milhões de gigawatts, né, para a rede elétrica de ferro, de máquinas, etc. e tal. Nós temos outro exemplo, fazendas verticais que, controladas por inteligência artificial, por sensores, podem produzir até 250 vezes mais alimento do que a céu aberto. Não é excluir o campo, jamais vamos excluir a grandeza da terra, mas poder suplementar melhor, contribuir melhor com a segurança alimentar. Toda a parte de produção em fazendas verticais poderia nos dar a possibilidade, com o uso de controle de luminosidade, umidade e temperatura, levar para dentro de comunidades, alguns módulos desses, comunidades que têm carência alimentar, periferias, para poder produzir diretamente, reduzindo o tempo e a logística. Que coisa maravilhosa que pode ser você poder plantar, sobretudo legumes e verduras, nesses módulos e trazer em abundância e disponibilidade. A indústria pecuária é outra que vem aí uma grande e radical transformação. Ela é a mais danosa, é o maior passivo ambiental. Milhões de toneladas de dejetos animais são depositados nos lençóis freáticos. Nós estamos falando de 1 bilhão de cabeças de gado exalando metano, que rompe a camada de ozônio fortemente. Nós estamos falando de que para plantar grãos, para engordar bicho para o ser humano comer, nós devastamos. Nós queremos pastos e nós devastamos. Então, surge uma nova possibilidade. É a reprodução da proteína animal de forma controlada. Alguns vão chamar em laboratório. Mas imagina as partes dos animais, eu como vegano não consumo, mas que muitos que vão aos supermercados aí comprar, pudessem não ter mais nada dessa cadeia e reduzir todos esses dramas que eu mencionei agora. E reproduzindo diretamente das células dos animais, distribuir mundialmente, abastecer a população humana com um custo muito mais reduzido. Não seria incrível? Nós estamos falando aqui, inclusive, de uma outra grande possibilidade aí pela frente. E o Brasil tem uma chance de virar um player global. Um grande exemplo. Segundo a OCDE, nós vamos ter uma possibilidade de movimentação na bioeconomia de 2 trilhões de euros. O hidrogênio verde se encaixa perfeitamente nesse tema. O Brasil tem a chance de ser a Arábia Saudita do hidrogênio verde. As montadoras japonesas, todas concorrentes de carro, já se juntaram para produzir os automóveis baseados em hidrogênio verde. Nós estamos falando da possibilidade de usar recursos hídricos, sol e vento, ao invés do gás, que não é renovável, fazendo com que a realidade do mundo seja abastecida por uma energia muito mais limpa. Enquanto o custo de 1 quilo de hidrogênio verde na Europa são $9, no Brasil, $1,90. É o momento nosso. Leilões de hidrogênio verde no mundo, bilionários já estão acontecendo. E nós poderemos ter protagonismo nisso, contribuindo grandemente para a redução das emissões. Então, são tecnologias que, de maneira concreta, permitem com que nós entendamos que tecnologia não é só para manipular a vida e reproduzir o status quo de uma elite global que insiste em nos separar. Não, é revolucionário pensar em aplicar do ponto de vista do humanismo. É revolucionário pensar que nós temos urgência em ressignificar tudo isso. Se eu pudesse imaginar Buckmaster Fuller aqui conosco hoje, a sua obra O Caminho Crítico provavelmente teria um novo tema, o caminho muito crítico. Nós estamos no countdown, nós estamos aqui na contagem regressiva do que o secretário Guterres da ONU disse que não é mais uma questão de emergência climática, mas do risco de inferno climático. Então seria uma mudança leve, mas significativa no título da obra dele. Mas principalmente, nós estaríamos aqui falando de curva de duplicação mais de conhecimento. Mas eu convoco a todos, juntamente comigo e com muitos coletivos, para pensar, refletir e atuar na curva de duplicação, triplicação, quadruplicação da consciência humana de todos nós. Muito obrigado. Namastê.